Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje é domingo, dia de estar na presença do Senhor. Mais um dia que nós podemos aproveitar para aprender a palavra. Dedique seu domingo, todos os seus domingos, toda a obra do Senhor. Domingo de manhã temos EBD, à noite culto de celebração. E você finaliza seu dia aprendendo a palavra, ouvindo a palavra. Começa a sua segunda-feira renovado, não é? Aprendendo, sabendo tomar atitudes na sua vida, tudo com a inspiração e com a direção do nosso Senhor Deus. E eu vou orar para que Deus possa estar na direção dessa aula de hoje, que está uma aula enriquecedora, uma aula ótima, maravilhosa, certo? Querido Deus e Pai, toda honra, todo louvor, meu Pai, seja dado ao Teu nome. Deus, neste momento, nos colocamos diante de Ti, Pai, para aprender a Tua palavra, Senhor. Que seja o Senhor a estar tomando a direção desta aula de hoje, Pai. Toma a direção desta aula, coloca palavras que sejam voltadas à tua Bíblia, na boca do nosso servo, o pastor Teodoro, que ele possa estar aqui ministrando essa aula com a tua direção, com os teus ensinamentos, com tudo que está na tua palavra, com tua palavra na Bíblia, Senhor. Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, traz desejo no coração de cada um que está aqui assistindo essa aula, de aprender cada dia mais os seus ensinamentos. Deus, aqueles que ainda não começaram a assistir, que possa começar, Senhor, que o Senhor coloque também o desejo no coração de cada um, que o Senhor desperte cada um da cama, acorde e traga, Senhor, para assistir esta aula na televisão, no celular, onde for mais adequado a cada um. Eu te peço em nome de Jesus Cristo e desde já eu te agradeço. Amém. Agora eu vou ler um versículozinho aqui para vocês. Esse versículo está em 2 Timóteo 3:4, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensinamento, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então aqui diz que toda a escritura é inspirada por Deus. E tudo que é inspirado por Deus é bom, é perfeito e é agradável. E é nisso que nós temos que nos inspirar, é nisso que nós temos que determinar a nossa vida, o nosso dia a dia, né? Nosso trabalho, nossa casa, nosso relacionamento com o marido, com os filhos, com os amigos, que nós possamos colocar tudo diante de Deus e aprender a lidar com cada situação. Em cada passo que você tem que tomar na sua vida, quando você coloca nas mãos de Deus, com certeza Ele vai te direcionar e você vai fazer as coisas da melhor maneira possível, né? E fazendo uma coisa de uma maneira que você vai estar agradando a Deus. Quando você agrada a Deus, Ele está sempre com os ouvidos inclinados às suas petições, aos seus pedidos. Então vamos estar diante de Deus em santidade, né, em sabedoria. E hoje nós temos uma palavra linda e maravilhosa que nosso irmão Teodoro, nosso pastor Teodoro vai ministrar hoje, que vai falar sobre o comportamento do cristão como um templo do Espírito Santo. Como você tem colocado a sua vida? Você sabia que seu corpo é templo do Espírito Santo? Que o Espírito Santo faz morada no seu corpo? Como é que você anda se comportando? Como é que você está levando a sua vida no seu dia a dia? Vamos aprender hoje mais um pouco da palavra do Senhor. Vamos estar na presença do Senhor hoje. Vai ser ótima aula. E agora nós vamos ouvir um louvor. E após o louvor, nosso irmão Teodoro estará ministrando a aula. Vamos ouvir um louvorzinho com o nosso ministério de louvor, hein? Deixou sua glória por amor e o teu sangue derramou pela via dolorosa se
Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, Senhor da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, pela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Pronto, louvamos. Já estamos aquecidos. Como é que está o coraçãozinho ali? Já está aí voltado à palavra do Senhor? Pois agora nós vamos ouvir uma aula ministrada com o nosso irmão Teodoro, nosso pastor Teodoro, certo? Que vai estar trazendo para nós, que vai falar o comportamento do cristão como templo do Espírito Santo. Dá tempo de você acordar um irmão que está dormindo, seu marido, seu filho, sua esposa, né? Passe aí, compartilhe esse link aí do YouTube com alguém da sua família, coloque no grupo da sua família, vamos estar compartilhando essa palavra de Deus, porque isso só faz nos enriquecer nossa família, e com isso traz mais harmonia e mais amor na sua família, tá bom? Vamos, meu irmão, ouvir essa palavra agora. Que Deus possa, Pai, Deus Todo-Poderoso, possa estar tomando o nosso irmão Teodoro em suas mãos, que tudo que sair da boca do nosso irmão hoje seja voltado à tua palavra, aos teus ensinamentos, que o Senhor possa usar poderosamente o nosso irmão, Senhor. Em nome de Jesus Cristo que eu te peço, eu te agradeço. Amém. Vamos à aula, meus irmãos. A graça e a paz, queridos. Bom dia. Bom dia, né? E nós estamos gravando hoje aqui. Fomos solicitados para falarmos de uma lição que vai ser, de um tema que vai ser exposto na EBD de férias, né? Escola Bíblica de Férias. E o tema que não foi colocado é comportamento do cristão como templo do Espírito Santo. O tema que me foi
colocado. Aí, e na continuação temos, dentro disso, né, comportamento do cristão como templo do Espírito Santo. Tem o cuidado com o corpo, aparência e alimentação, comportamento na escola, trabalho, rua, né, e afins. Então nós vamos falar um pouco, né, sobre isso, como o cristão, né, que tem o templo, que é o templo, na verdade, é o templo do Espírito Santo. Qual é o comportamento, né? Qual é o comportamento, né? As atitudes e, enfim, de uma forma geral, o comportamento. E eu gostaria de ler, né, o livro, um dos 28 artigos, na verdade, né, que foram escritos por Robert Redicale, para poder ficar sendo, digamos assim, uma consulta, né? Uma consulta para o crente em Jesus, né? Então, essa breve, os 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo, que se encontra aqui nesse livro, Congregacionalismo Brasileiro, do Porto Filho, né, pastor Porto Filho. E o Robert Redicale, né, o fundador missionário que fundou o congregacionalismo no Brasil, né, que iniciou o congregacionalismo aqui no nosso país, ele né, vendo as pessoas na qual ele pastoreava, ele vendo que as pessoas elas não possuíam conhecimentos precisos sobre as doutrinas fundamentais do cristianismo. Ou seja, eram crentes, né, estavam ali, mas precisavam de uma base, precisava de um fundamento. E aí ele disse que ele amava, né, o seu rebanho e era sempre zeloso e vigiava, né, vigiava o seu rebanho, vigiava, né, o seu rebanho doutrinariamente, né, ou seja, ele sempre estava ali ensinando, né, ao seu rebanho, né, tentando passar a mensagem do Evangelho, como o Evangelho é, né, como o Evangelho deve ser. Então, ele notou que muitos membros não possuíam conhecimento, né, preciso sobre as doutrinas fundamentais do cristianismo, principalmente aqueles que se apresentavam para o batismo, né. O crente, ele, na época, ele se apresentava para o batismo, queria se batizar, mas ele estava, né, meio sem um conhecimento, né, mínimo, digamos assim, sem um conhecimento sobre a sua fé, sobre as doutrinas fundamentais, né, do cristianismo. E era necessário, né, ele achou necessário elaborar esses 28 artigos, uma súmula, né, na verdade uma súmula das doutrinas fundamentais, não só para a instrução dos neófitos, dos novos, né, mas também para os crentes que eram filiados à igreja na qual ele pastoreava, que já eram cerca de 200 crentes, né? Também para esses crentes. Ele assim elaborou, né, na verdade, esses 28 artigos, né? Então, aí nós vamos conhecer ou ler, né, ou tomar conhecimento, para aqueles que ainda não conhecem, né, o artigo 17. O artigo 17, que vai falar, são 28 artigos, né? Por exemplo, o artigo 28
ele fala da união do crente com Cristo e o poder para o seu serviço. Os artigos, eles têm os seus títulos, e aí ele desenvolve, a partir do título, a mensagem, né, para o crente ele ter conhecimento. Mas o 17 é o que vai ser o que nós vamos ler. Ele diz assim, da obra do Espírito Santo no crente, né? Já que nós vamos falar um pouco do comportamento do cristão como templo do Espírito Santo. Então, para ele, né, ser templo do Espírito Santo, tem que ter acontecido uma obra na vida dele. Né? Ele tem que ter sido gerado, né, uma nova criatura. O Espírito Santo tem, né, que convertê-lo, né? Ele tem que se converter. Isso é obra do Espírito Santo. Né? Então, da obra, o artigo 17 trata disso, da obra do Espírito Santo no crente, no cristão. Então, nós vamos ler aqui o artigo 17, que diz assim, o Espírito Santo continua a habitar e a operar naqueles que faz nascer de Deus. Aqueles que o Espírito Santo faz nascer de Deus. Ele continua, né? Ele vai habitar, vai morar, vai estar naquele que ele faz nascer de Deus. E por isso, tem que ser, nós temos que ter conhecimento de como nós devemos nos comportar, porque nós somos templo do Espírito Santo. Esclarece-lhes a mente mais e mais com as verdades divinas, eleva e purifica-lhes as afeições, adiantando neles a semelhança de Jesus. Estes frutos do Espírito são provas de que passaram da morte para a vida e que são de Cristo. Então, a pessoa que antes estava morta nos seus delitos e pecados, como diz a Bíblia, hoje é uma nova criatura em Cristo, porque o Espírito Santo fez nascer, né? Fez essa pessoa nascer em Deus, fez nascer uma nova criatura através, né, da sua atuação, da sua ação, a sua influência, né, o convencimento, porque é o Espírito Santo quem convence o homem do juízo, da justiça, do pecado, né, de tudo que não presta, da sua perdição. Então, o Espírito Santo que tem esse papel. E seguindo, diz assim, o Espírito Santo continua a habitar e a operar naqueles que faz nascer de Deus. Isso nós vimos lá na primeira frase, né, que nós lemos. Então, ele continua a habitar, né, o Espírito Santo, naqueles que faz nascer de Deus, né, naqueles que ele faz uma nova criatura, que ele convence. Né. Aí aqui aí tem a base bíblica, né, que o Calley usou, que foi o João 14, 16, 17, que diz assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João 14, 16, 17. Então o mundo ele não pode testemunhar, não pode conhecer, não pode falar, não pode se comportar, né? Como um templo, não pode ser templo do Espírito Santo, porque ele não conhece, porque ele não foi feito numa nova criatura, porque o Espírito Santo ainda não alcançou essa vida. Então, o comportamento dele é um comportamento natural. Né? Então, esse é o comportamento de quem nasceu de novo, né? Que foi nascido, gerado pelo Espírito Santo, foi nascido pelo Espírito Santo, foi convertido pelo Espírito Santo. Então, tem que ser a habitação do Espírito Santo. Né? Então, tem que ser a habitação do Espírito Santo.
Seguindo diz, esclarece-lhes a mente mais e mais com as verdades divinas. Então, cada vez que você busca o Senhor, a sua mente vai sendo esclarecida com as verdades divinas, com a palavra de Deus, né? Com as escrituras, aí sua mente vai se abrindo mais e mais, você vai tendo mais entendimento de quem é Deus, né? Do grande amor que Deus tem para com todos nós. Seguindo, tem mais um versículo que está lá em João 16:13, que diz: porém, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas falará tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16:13. Então, a pessoa que nasceu de novo, que é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo vai forjando, vai, né, revelando as verdades de Deus para a pessoa. E a pessoa vai deixando a sua vida ser moldada segundo a vontade de Deus, segundo a ação do Espírito Santo, sendo o templo do Espírito Santo, né, tendo o comportamento como foi gerado do Espírito Santo de Deus. Eleva-se e purifica-lhes as afeições, adiantando neles a semelhança de Jesus. Então, eleva as afeições, né, adiantando neles a semelhança de Jesus. Então, nós somos ter semelhante a Jesus. Nós temos que ter as atitudes de Jesus, né? O comportamento de Jesus, né? O falar, o andar. Nós não temos que termos mais, nós não somos mais guiados, né? pela regência, né? Pela condução do mundo, mas nós somos regidos, instruídos pelo Espírito de Deus, né? Para termos semelhança com Jesus, para sermos semelhantes a Jesus, né? Termos semelhança com o nosso Senhor, o Senhor Jesus. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3,18, um outro versículo que está aí, está fazendo parte, né, desse artigo 17, né, da obra do Espírito Santo no crente. Esses frutos do Espírito são provas de que passaram da morte para a vida e que são de Cristo. Então, se a pessoa passou da morte para a vida, tem que ter esses frutos, tem que ter a semelhança de Jesus, né? Tem que a sua cara não é mais coberta, né? Não existe mais as escamas, né? O seu rosto ele é descoberto, né? Para poder ter um novo rosto, a semelhança de Jesus, talvez não literalmente, né? Mas assim, espiritualmente falando, não pode ser mais, né, fingido, que nós vamos ver isso mais na frente, né? Então, tem que haver essa mudança, né, para poder ser notório a ação e a habitação do Espírito Santo na vida do crente, né? Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Não há lei. A lei se esbarrou em Jesus, né? Porque Jesus é a graça, né? Gálatas 5, 22, 23. Né? Contra essas coisas não há lei, né? O fruto do Espírito é isso. Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, né? Então é isso que tem que demonstrar aquele que é habitado, né? que tem
que é templo do Espírito Santo de Deus, né? Porque vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, 9. Ele fecha o artigo dizendo isso, né? Se alguém não tem o Espírito de Deus, se alguém não é, né? Se o Espírito Santo de Deus não habita na pessoa, o comportamento dele não é comportamento de Jesus, não é a aparência de Jesus, não são as atitudes de Jesus, né? Não é de Jesus, não é de Deus, não, ainda não é de Deus, é criatura, mas não é servo de Deus, né? Então, para ser servo, além de ser criatura, todos nós somos criaturas, né, de Deus, nós temos que deixar o Espírito Santo habitar dentro de nós, para que tenhamos mudança no nosso comportamento, né? Então, comportamento do cristão como templo do Espírito Santo, né? Nós vamos ler de novo João, né? João 14, 16, 17, né? que diz assim: e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, né? Paráclito, ou consolador, né? Outro consolador, para que convosco permaneça para sempre o Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher. Não pode acolher. O mundo não pode ter como um hóspede, como um morador, o Espírito Santo, né? Porque o mundo não conhece, né, o Espírito Santo, né? Não conhece a Deus, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece convosco e em vós será. Não vos deixarei órfão, eu virei a vós. Então, a promessa de Jesus, né, de que ele iria, mas ia mandar o Espírito Santo para habitar em nós, para que o nosso comportamento não fosse um comportamento mundano, né, um comportamento do mundo, um comportamento que desagrada ao Senhor, né? Então, para estar em Jesus, né, como nós vimos no artigo, nós temos que morrer, né, para que ele fique conosco para sempre, para que haja habitação em nós para sempre. Nós temos que fazer o velho homem, permitir que o velho homem morra e nasça em nós um novo, né, uma nova criatura, e com essa nova criatura o Espírito Santo vem habitar em nós. Nós somos selados, batizados com o Espírito Santo, como diz Efésios 1, 13 e 14, né? O Efésios 1, 13 e 14 vai falar que nós somos batizados, selados, quando nós nos convertemos, quando nós permitimos que o Espírito Santo faça a obra em nossas vidas. Então nós somos templo do Espírito Santo. Por isso que temos que ter um comportamento como digno de ser portador, né? De sermos habitação do Espírito Santo. E o cuidado com o corpo, aparência e alimentação, eu gostaria de ler lá Levíticos 19, né? Gostaria de ler Levíticos 19, 28, no qual vai nos dizer o seguinte, 19, 28, né? Nós vamos ler. Na verdade, eu vou começar do versículo 27, Levítico 19, 27. Não cortarei as extremidades da vossa cabeleira em redondo, e não danificarás a extremidade da sua barba. Não fareis incisões no corpo por alguém morto, e não fareis nenhuma tatuagem. Eu sou Iavé. Né? Então Deus ele está proibindo, né, de que a pessoa
faça homenagem à morte, de que a pessoa faça tatuagem, incisões, de que a pessoa use o seu corpo para fazer essas incisões, homenagens, né, a pessoas, a mortos, ou desenhos, ou tatuagens, como diz aqui essa versão, né, que nós não podemos fazer, né, mudar o nosso corpo, né, mudar, transformar o nosso corpo, fazer essas mudanças que são desagradáveis, né, ao Senhor. Então, nós temos que ter cuidado com o nosso corpo, não fazer essas transformações. Se Deus nos deu um nariz, né, achatado, louvado seja o nome do Senhor. Se Ele nos deu a forma que nos fez, né, então nós temos que nos preservar, né, e não querer mudar aquilo que o Senhor colocou em nossas vidas, né, colocou como sendo nós gerados assim. Em 1 Coríntios, né, também gostaria de ler, né, 1 Coríntios 8, 1 Coríntios 8, 9, 1 Coríntios 8, 9, e vai falar, 9. Não é um alimento que nos fará comparecer para julgamento diante de Deus. Se deixamos de comer, nada perdemos, e se comemos, nada lucramos. Tomai cuidado, porém, para que essa vossa liberdade não se torne ocasião de queda para os fracos. Se alguém te vê sentado à mesa em templo de ídolo, a ti te tens a consciência esclarecida. Porventura, a consciência dele, que é fraco, não será induzida a comer carnes imoladas a ídolos? Claro que aqui nós temos que observar, né, o contexto, né, mas nós não podemos estar compartilhando de qualquer comida, de qualquer tipo de alimentação, né, de qualquer coisa que nós não sabemos a procedência, que foi gerada, que foi feita com a intenção escusa, né, com a intenção que não, né, de homenagem, de oferenda, né, desse tipo, porque nós, né, aí a Bíblia vai dizer, você que tem a sua consciência firmada, tudo bem, mas aquele que é novo, aquele que é, né, vacilante ainda na fé, que é um neófito, que é aquele que não tem essa firmeza que em você, será que ele não vai induzir, né, não vai, por este erro, não vai dizer, se fulano pode, eu também posso. Então, que nós não sejamos, né, pedra de tropeço para os outros, não sejamos más influências, né, que não possamos influenciar negativamente as pessoas, né, que isso não parta de nós que somos templo do Espírito Santo. Lembre-se que nós devemos ter um comportamento segundo Jesus teve, né, como Jesus tinha, porque o Espírito Santo ele se entristece, ele não quer se entristecer, mas ele, por ver você desagradando ao Senhor, né, descumprindo, né, desobedecendo, ele se entristece. Então, o Espírito Santo ele não quer se entristecer. Em 1 Coríntios 10, 21, né, nós vamos ler 1 Coríntios 10, 21, diz assim, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou queremos provocar o ciúme do Senhor? Seríamos mais fortes do que ele? Então nós não podemos dividir o nosso templo, né, a nossa vida com Deus e o diabo. Ou somos de Deus ou ficamos fortes, né, somos fortes, ou não somos, porque
Não podemos. Podemos competir com o Senhor? Podemos, né, enfrentar o Senhor? Será que podemos fazer isso? E isso foi a parte, né, do corpo, da aparência e alimentação, né? E o comportamento na escola, no trabalho, na rua. Nós vamos ler Gálatas 5, 22 e 23. Né? O Gálatas 5, 22 e 23. Que nos diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Contra estas coisas não existe lei, pois os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Então, nosso comportamento, né, nós devemos nos esforçar para isso. O comportamento nosso, de um crente, né, que é moradia, né, que é habitado pelo Espírito Santo, na escola tem que ter, né, tem que ter esse fruto, o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é caridade, amor, paz, né, longanimidade, bondade, fé, mansidão, né, tem que ser temperança, né, tem que ser calmo, né, tem que ter essa disposição, né, de não revidar, né, tem que ter paz, né, tem que lutar para que isso seja uma constante nas nossas vidas, né, para que o Espírito Santo ele possa não se envergonhar de nós, não se entristecer, né, ficar num canto parado, mas nós devemos lutar com o nosso comportamento, né, o comportamento segundo o comportamento de Cristo, né, nós temos que lutar para que o Espírito Santo ele se expresse, né, ele possa nos usar poderosamente, né, possa nos usar em todas as áreas, no ministério, na escola, no trabalho, na rua, no trânsito, né? Isso serve para mim, serve para todos que dirigem, né? Todos que são habilitados e andam nas ruas, né? Em todos os lugares que nós vamos, em casa, né? Nós temos que ter essa mansidão, né? Não partir. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus ele não revidou, né? Ele se resguardou disso. E esse deve ser do fruto, né, do Espírito Santo em nós, né? Se ele habita em nós, se nós somos templo do Espírito Santo, então nós temos que acordar para isso, né, nos alertar para isso e começar a viver isto, né? O que diz Gálatas 5:22, né, despertar para isso, para que em se depender de nós, que haja paz, né? Aí ao nosso redor, mesmo que exista uma confusão, mas se nós estamos em paz, se nós temos paz, se nós estamos pensando antes de agir, né? Se nós pensarmos antes de agir, as coisas elas vão se manifestar, vão, né, estar em guerra, mas ao chegar perto de nós, ela vai haver um limite, né? Vai parar. Então, aqui o nosso tempo já está esgotando, né? Que Deus nos abençoe e que essa lição, né, nós possamos tirar proveito. Em nome de Jesus, Deus abençoe, em nome de Jesus. Bem? Obrigado pela oportunidade, Deus abençoe. Olá pessoal, estamos terminando mais um estudo da EBD de férias, hoje como tema o comportamento do cristão como templo do Espírito Santo, com o nosso pastor Teodoro.
Esperamos que tenham gostado do nosso estudo e que possam tirar a lição do que foi colocado aqui para as nossas vidas. Próximo domingo estaremos aqui novamente pelo canal do YouTube, às 10 horas, com um novo tema. Contamos com a participação de todos. Logo após a oração, estaremos encerrando nossos trabalhos. Pai Santo, Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, pelas nossas vidas, Jesus. Obrigado pela vida de cada um de nós, Senhor. Obrigado pelo que foi dito aqui neste dia. Abençoa a nossa semana que se inicia, Jesus. Vem abençoar a nossa semana, é o que eu lhe peço em nome do teu Filho amado. Amém, Jesus.